Graça e paz, irmãos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em Eclesiastes. Já estamos caminhando para a reta final de nossas exposições. E hoje a nossa meditação vai ser em Eclesiastes 8, 16 até o 9, 18. Eclesiastes 8, 16 até o 9, 18. Vamos ler o texto e em seguida vamos orar. Peço que os irmãos redobrem a atenção, o texto vai ser um pouco extenso, ao todo serão 20 versículos, então às vezes fica mais fácil da gente perder a atenção, né? Vou ler. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e o que o não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Porque a memória dele já no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou de tudo que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa sua vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque essa é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riquezas e que os inteligentes nem sempre são honrados. Mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Versículo 13. Também vi, debaixo do sol, este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade havia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. E logo já não se dá atenção às suas palavras. Palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, aqui estamos, Pai, na Tua presença, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que o Senhor me use, que o Senhor coloque cada palavra em minha boca, Pai, me dê sabedoria, e que o Senhor toque nossos corações para que a gente venha entender a Sua palavra, aplicá-la, Senhor, também. Nos edifica esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vem estudando o livro de Eclesiastes e sábado após sábado a gente vê o pregador em sua busca por achar sentido para a vida debaixo do sol.
Pregador, a gente já falou sobre isso antes, é como se auto-intitula o autor do livro. E debaixo do sol é uma expressão muito comum ao longo de Eclesiastes, que quer dizer a vida a partir de Deus. A vida comum dos homens, naturalmente, sem nenhuma relação direta ou íntima com Deus. Então, o pregador está, desde do capítulo 1 até o momento que a gente chegou aqui, refletindo, e nessas reflexões ele reflete através de suas próprias experiências, ele reflete através de observações que ele fez do cotidiano e também através de muitas comparações, principalmente no que diz respeito a paralelos entre sábio e tolo, justo e ímpio. E o pregador faz essas reflexões em busca de achar sentido, satisfação plena para a vida, e a conclusão dele é sempre que tudo é vaidade. Então, a gente se depara com o capítulo 9. E o capítulo 9 ele é um pouco diferente de tudo que a gente viu até aqui. Porque o capítulo 9, à luz do livro como um todo, ele funciona como um capítulo de transição. O pregador aqui ele vai fazer um apanhado de tudo que ele refletiu e vai trazer algumas conclusões. E também, à medida que ele faz esse apanhado, essas conclusões, ele também já vai lançando alguns fundamentos que serão explicados definitivamente só no final do livro, no capítulo 12. Então, esse é o contexto do capítulo 9 que a gente vai meditar essa noite. É um capítulo de transição, funciona como um ferrolho no livro todo. E a gente vê isso quando o pregador diz, no capítulo 8, verso 16, quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra. Olha o que ele diz no verso 17. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que esforce para descobri-la, não a entenderá. Capítulo 9, versículo 1. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Então, o pregador está dizendo assim, eu refleti sobre tudo isso que a gente viu até aqui, e eu pude concluir algumas coisas. Mas desde já ele também diz, eu não tenho todas as respostas. Teve coisas que eu me esforcei, me empenhei, mas ainda assim não consegui compreender. Teve peças que não se encaixaram. Eu consegui sim chegar a algumas conclusões, mas não consegui compreender tudo. E quais foram as conclusões que o pregador chegou diante de todas essas reflexões? Através de suas experiências, observações, comparações, o que foi que o pregador concluiu então? A primeira conclusão do pregador é que há um Deus soberano. As obras dos justos e sábios estão nas mãos de Deus. Há um Deus soberano. Diante da reflexão que o pregador fez, ele pôde concluir que existe um Deus que controla tudo debaixo do sol. Porém, ele também faz uma ressalva. Não sabe, há um Deus, as obras dos justos e sábios estão nas mãos de Deus, mas não sabe se é ódio ou amor que os espera. Há um Deus soberano, mas eu não compreendi o que se dá depois da morte. Eu não sei o que espera o homem após ele deixar a vida debaixo do sol. Eu não sei se será amor ou se será ódio que ele vai encontrar do outro lado. Quando se encontrar com esse Deus soberano, o que ele vai encontrar? É amor ou ódio da parte de Deus? Então a gente vê aqui algo que o apóstolo Paulo, ele explica melhor no primeiro capítulo de Romanos. A gente pode entender, mesmo a vida debaixo do sol, sem nenhuma intimidade direta com Deus, ainda assim, apenas pela criação, a gente pode concluir que há um Deus. E esse Deus é soberano. Uma espécie de revelação natural que a própria criação deixa para nós, que Deus deixou através da criação. Agora a gente não sabe quem é esse Deus, quais são seus atributos, como eu posso me relacionar com Ele. Por isso que a gente precisa do Evangelho, para assim, sim, poder ter um relacionamento íntimo com Deus. O Salmo 19:1, muito conhecido, também diz algo a esse respeito. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então a gente vê que numa visão exclusivamente debaixo do sol, a soberania de Deus ela não vem acompanhada de consolo. A gente reconhece que há um Deus soberano, mas a gente não sabe se esse Deus é a favor ou contra nós. Essa também é um pouco da mensagem do livro de Jó. A gente não pode dizer apenas pelo nosso cotidiano, pelas bênçãos ou tribulações que a gente recebe ou passa, se Deus está conosco ou não.
que vai acontecer conosco após a morte, quando nos depararmos com esse Deus? Será que Ele vai manifestar amor ou será que Ele vai manifestar ódio? Essa é a primeira conclusão que o pregador chegou a partir de suas reflexões. Há um Deus soberano, mas eu não sei o que acontece aos homens depois de sua morte. E é interessante que ele diz: as obras dos justos e sábios estão nas mãos de Deus. Dos justos e sábios. Lembrem, irmãos, justo e sábio sempre era tido como modelo, como um exemplo a ser seguido nas suas comparações em detrimento do tolo e do ímpio. Ora, se o justo e sábio ele não sabe o que espera depois da morte, se será amor ou se é ódio, imagine o tolo e o ímpio. Então, seria essa a primeira conclusão do pregador. Há um Deus soberano. A segunda conclusão que o pregador chegou é que abaixo do sol a predominância de maldade. É o que está no versículo 3. Debaixo do sol, irmãos, os homens são maus, são vaidosos, prepotentes. Os homens falam mal uns dos outros pelas costas, são invejosos, são arrogantes, amam o dinheiro, amam o poder. E não se engane, irmãos, eu e você contribuímos para isso. Muitas dessas características são nossas. Nós contribuímos para que debaixo do sol haja predominância de maldade. A terceira conclusão que o pregador chega é que tudo acontece igualmente a todos. Versículo 2. Tudo acontece igualmente a todos, no sentido de que todos nós vamos morrer. E aqui a gente já vê uma grande diferença entre o capítulo 9 e os anteriores. Antes, as comparações que o pregador fazia era muito nesse viés de tolo, sábio, justo e ímpio. Aqui não, o sábio, o tolo, o justo e o ímpio estão no mesmo time, estão no mesmo grupo. Dentro de um grupo maior, que quer dizer os vivos. Todo mundo aqui faz parte do grupo chamado vivos. A comparação do capítulo 9 é entre vivos e mortos. Todos nós, sejamos crentes ou ateus, sejamos pobres ou ricos, todos nós compartilhamos do mesmo fim, que é a morte. Caminhamos rumo à morte. Essa é a terceira conclusão. E a quarta é: há esperança para os vivos. Versículo 4. Há esperança para os vivos. Ainda que sejamos tolos, ainda que sejamos ímpios, se estamos vivos, então há esperança. Podemos estar no leito de uma UTI, mas se estamos vivos, ainda há esperança. Podemos estar passando necessidades, sem nenhum real na nossa conta, mas se estamos vivos, então há esperança. Ainda que estejamos no vale da sombra da morte, ou na cova dos leões, ou cercado pelo exército de Faraó, se estamos vivos, então há esperança. Essas são as 4 conclusões que o pregador pôde chegar a partir de suas reflexões. Vou repetir. Há um Deus soberano, e ele fez uma ressalva aqui, que não sabe o que vai acontecer aos homens depois da morte, se será amor ou ódio que será manifestado. A segunda conclusão: abaixo do sol a predominância de maldade, e eu e você cooperamos para que isso seja realidade. Terceira conclusão: tudo acontece igualmente a todos, no sentido de que todos nós caminhamos rumo à morte. E a quarta: há esperança para os vivos. Então, essa é a primeira parte do capítulo 9. O pregador está dando um parecer de tudo que ele refletiu. A segunda parte, que aí eu coloco do versículo 7 até o versículo 11, a gente vê agora o pregador aplicando essas conclusões. O que isso tem a ver no meu dia a dia? Eu sei que há um Deus soberano, eu sei que o mundo é mau, que eu coopero para isso de algum modo, mas ainda assim é um mundo que eu vivo. Como eu devo proceder aqui? Eu sei que eu estou caminhando para a morte, que minha vida é curta, é fumaça, mas ainda assim é minha vida. Como eu devo viver? Então aqui, como deve ser meu dia a dia, meu proceder? E em resumo, irmãos, de forma bem sintetizada mesmo, a resposta do pregador é: coma e beba com alegria, desfruta a vida com a mulher que você ama. E tudo que vier às suas mãos, faça com todas as suas forças. Essa é o resumo do que o pregador está dizendo aqui. A partir de tudo que ele concluiu, viva desse jeito. Coma o seu pão e beba o seu vinho com alegria, desfrute a vida com a mulher que você ama, e tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Muitas vezes a gente não consegue viver
com alegria, porque a gente se preocupa muito com a grama do vizinho. E a gente vê aqui o pregador repetindo um pronome que traz essa ideia de pessoalidade. É o pronome sua. Coma o seu pão, beba o seu vinho, desfruta a vida com a mulher que você ama, e tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Tudo isso o pregador repete, trazendo a ideia de pessoalidade. Às vezes a gente não consegue ser tão alegre, porque a gente vê o nosso almoço, aquele feijão com arroz diário, enquanto o nosso vizinho está comendo em restaurante quase todo dia. Não, você come o seu feijão com arroz com alegria, e o seu vizinho também. O desafio dele é comer em um restaurante com alegria. Tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Irmão, a gente às vezes não consegue ser alegre na nossa caminhada, porque tem coisas que a gente se preocupa que não está nas nossas mãos. Tem coisas que não diz respeito a nós. E tem coisas que estão nas nossas mãos, mas vai além das nossas forças. Se você estudou, deu o seu máximo para passar numa prova e não conseguiu, não deixe que essa reprovação tire a alegria da sua vida. Se você se empenhou, se você deu o seu máximo no seu trabalho e ainda assim colocaram você para fora, não deixe que isso se torne uma amargura, ao ponto de atrapalhar sua caminhada. Tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. É isso que o pregador está dizendo, irmãos. Você tem vontade de casar? Você tem vontade de estudar algo específico ou fazer uma faculdade? Você tem vontade de realizar algum sonho, algum projeto? Irmãos, essas coisas devem ser buscadas, a concretização delas enquanto temos vida. Porque para onde vamos, não há projetos, não há obras e não há conhecimento. Então, essas coisas devem ser buscadas. É assim que deve ser a nossa caminhada aqui. Agora você pode estar se perguntando, Felipe, em estudos passados eu lembro que o pregador falou que essas coisas eram vaidades e que buscar elas seria correr atrás do vento. E aqui ele está dando um aval para que a gente as procure. Afinal de contas, elas são virtudes ou não? Devemos ou não buscar essas coisas? Irmãos, se a gente busca essas coisas, o comer, o beber, o se relacionar, achando que vamos encontrar nelas sentido para nossas vidas, achando que vamos encontrar nelas satisfação plena, então sim, estamos correndo atrás do vento. Essas coisas são sim vaidades. Mas se a buscamos como sendo o que elas de fato são, bênçãos passageiras de um Deus soberano para os vivos, então estamos desfrutando dos prazeres dessa vida de um modo correto. Um Deus soberano dá aos vivos a porção de cada um, para que eles vivam suas vidas desfrutando. Essa vida fugaz é como diz o texto aqui. Então a gente deve buscar essas coisas, sempre entendendo que elas são passageiras, que são bênçãos de Deus, e nunca como tendo um fim em si mesma. Eu gostaria, irmãos, de chamar a atenção para duas formas erradas que a gente pode proceder aqui debaixo da terra. Provavelmente você já deve ter visto elas por aí. A primeira forma errada de como se proceder aqui é vivendo a vida no estilo deixa a vida me levar. Veja, irmãos, o pregador está dizendo aqui que uma perspectiva correta acerca da morte nos dá um norte de como deve ser o nosso proceder aqui. Vou repetir, uma perspectiva correta acerca da morte nos dá um norte de como deve ser o nosso proceder aqui. Mas quando as pessoas vivem nesse estilo, deixa a vida me levar, as pessoas não pensam acerca da morte. A verdade é que a morte ainda é um tabu, principalmente na nossa cultura ocidental. É um assunto que é evitado. A gente não gosta de pensar acerca da nossa própria morte ou de mortes dos nossos entes queridos. A gente evita pensar nisso. E por a gente não ter uma perspectiva correta acerca da morte, a gente vive sem tanto compromisso. O deixa a vida me levar acaba levando a gente para uma vida de responsabilidade, onde nos falta percepção dos nossos atos no sentido de causa e consequência. A gente entra em relacionamentos, entramos em negócios e deixa rolar, vamos ver o que acontece. É assim. O deixa a vida me levar, no fim das contas, diz assim,
eu vou vivendo e quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Talvez você já tenha escutado essa frase antes. Quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Ou seja, eu não me importo se Deus vai manifestar ira, ódio ou amor para comigo após minha morte. Então, esse é um estilo de vida que precisa ser evitado. O outro estilo de vida que também está em desacordo com a palavra de Deus é aquele que é baseado no estilo carpe diem. O carpe diem é uma frase que quer dizer vive intensamente ou aproveite cada momento. O carpe diem, ele pensa assim na morte. Ele sabe que a morte está chegando para ele. E por causa disso, ele vive cada momento com intensidade, buscando o seu prazer ao máximo, buscando a sua felicidade. O carpe diem é muito pautado no hedonismo, na busca pela felicidade intensa. E qual é o problema disso? Qual é o problema de viver intensamente cada momento? O problema é como viver intensamente cada momento, quando esse momento é um momento de luto. Como viver intensamente no seu emprego, quando você não se sente realizado profissionalmente. O carpe diem é baseado... Sabe quando a gente vê um filme que a pessoa está condenada à morte e ela tem direito ao último pedido? É mais ou menos assim, o carpe diem é pautado. A pessoa sabe que vai morrer e por causa disso ela acha que tem o direito de fazer tudo que te dá prazer. É a vida intensa, pela intensidade por si só. Só que o comer e o beber e o gozar a vida com a mulher que você ama, de forma intensa, desproporcional, acaba se transformando em glutonaria, bebedice e imoralidade. Então, esses são dois estilos de vida que a gente precisa se atentar na caminhada aqui debaixo do sol. Não cairmos para o lado do deixa a vida me levar, nem para o lado da intensidade a cada momento em busca do prazer. No versículo 12, o pregador vai dizer que a morte ela é imprevisível. No começo, ele diz que a morte é certa para todos os homens. Agora, ele vai demonstrar que ela é certa, mas também imprevisível. Sabemos que vamos morrer, mas não sabemos o quando e o como. Nós estamos para com a morte semelhante a um peixe estar para a rede e um pássaro para uma armadilha. A gente está vivendo nossa vida naturalmente, comendo, bebendo, se relacionando, e então a morte chega para nós. A gente pode morrer de um vírus, de uma pandemia, bem como de uma queda de uma cadeira ou de um engasgo. A gente pode morrer depois de um longo tratamento que não teve sucesso, mas também podemos morrer em um acidente de carro no percurso que a gente faz todos os dias. A gente pode morrer fartos de anos, de dias, e podemos morrer também ainda na barriga de nossas mães. A morte ela é certa e também imprevisível. E então, o pregador encerra o capítulo 9, trazendo uma ilustração de tudo isso que ele comentou até aqui. E essa ilustração que ele usa é de uma pequena cidade. E essa pequena cidade, ela foi cercada por um reino mais forte que ela. A cidade já está sendo sitiada. Baluartes e rampas já foram levantados contra ela. Ou seja, aquela cidade está diante da morte. A morte é iminente para eles, para os habitantes dali. Cessou o tempo de comer, de beber, de casar. Chegou o tempo de morrer. A morte chegou para os habitantes daquela cidade. O que fazer quando a morte chega até você e você percebe que ela vai além das suas forças? Que o seu dinheiro, que a sua inteligência, que a sua influência não vai dar conta. Você é totalmente incapaz diante dela, assim como um peixe é diante de uma rede, ou um pássaro diante de uma armadilha. Não há nada em você mesmo capaz de te salvar. A morte chegou para você e vai fazer você padecer. Essa era a realidade daquela cidade naquele momento. Mas então, a Bíblia diz que havia um homem, um dos habitantes daquela cidade, que era sábio, e pela sua sabedoria livrou a cidade. Não diz como, mas diz que foi pela sua sabedoria. Os habitantes daquela cidade já estavam com a cidade, suas casas sendo sitiadas.
O cerco já havia sido fechado. Rampas de ataque já haviam sido levantadas. A morte era iminente, mas eles ainda estavam vivos. E se eles ainda estavam vivos, havia esperança. Aquela cidade foi salva. Houve um habitante ali que, pela sua sabedoria, deu livramento àquela cidade. Irmãos, nós somos semelhantes aos habitantes daquela cidade. Todos nós fazemos parte de uma grande cidade. Todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as nações. Fazemos parte de uma grande cidade e essa cidade vai ser atacada. Quem vem contra nós não é um reino apenas mais forte do que nós. É o próprio Deus soberano. Ele vem contrário a nós, ele vem irado contra nós. E qual é o motivo dele estar tão irado contra nós? Os nossos pecados. Os pecados que cometemos dia após dia debaixo do sol. Esse Deus é santo, esse Deus é justo, ele não pode simplesmente ignorar. Ele não pode fingir que não vê os nossos pecados. Cada pecado nosso é uma ofensa direta contra ele. E ele vem, contrário a nós, de encontro a nós, para derramar a sua ira sobre nós. Mas aprove a Deus, antes de derramar a sua ira, manifestar o seu amor para conosco. E ele fez isso, enviando o seu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, veio para a cidade, se fez carne, se fez homem como um de nós e tomou sobre si o nosso pecado. O pecado que era a causa de estarmos contrários a Deus, o pecado que era a causa de Deus estar irado contra nós, Jesus Cristo tomou sobre si e morreu na cruz do Calvário. Ele recebeu a ira que estava destinada a nós. E agora Deus pode manifestar o seu amor para conosco. Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo venceu a morte. E agora ele ordena que todos os homens se arrependam e creiam nele como único Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o mandamento dele para cada um de nós. Olhando para o que ele fez por nós e olhando pelo que ele vai fazer, no sentido de que agora sim podemos estar diante da morte com confiança, pois sabemos que do outro lado será manifestado amor para conosco. É somente em Cristo Jesus que a soberania de Deus vem acompanhada de consolo. Entendemos que há um Deus soberano sobre todas as coisas debaixo do sol, e que esse Deus nos ama, e que aguarda a nossa morte para podermos gozar de uma eternidade ao lado dele. Aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz o Salmo 116, a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. É pela obra consumada em Cristo Jesus no passado, é pela esperança do porvir, de morar para sempre com Ele, desfrutando do seu amor. É essa fé no passado e essa fé na esperança do porvir, que podemos e somos habilitados pelo Espírito Santo a viver uma vida aqui, irmãos, agradável a Ele. Não baseada no deixa a vida me levar, não baseada no carpe diem, mas uma vida, como os reformadores chamavam de corandeu, uma vida perante Deus, uma vida diante da face de Deus, uma vida onde você pode trabalhar no emprego dos seus sonhos ou naquele emprego onde você não se sente tão realizado, ainda assim você faz com todas as suas forças, porque você faz para o Senhor, para agradar o seu Salvador, para agradar o Senhor da sua vida, aquele que deu tão grande livramento para você. Você come o seu feijão com arroz, ou você vai para um restaurante e você come com alegria, porque você está fazendo para o Senhor. Você vem para a igreja, você faz caridade, você lê a Bíblia para a glória de Deus. Mas você também dorme, você conversa, você vê filme para a glória de Deus. Você desfruta e celebra o nascimento de uma criança, mas você também sofre a dor de um luto, e você faz isso para a glória de Deus. A gente come, a gente bebe, a gente faz qualquer outra coisa, a gente faz para a glória de Deus. Porque para nós, agora, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Infelizmente, irmãos, a grande maioria de nós agimos como os habitantes daquela cidade. Desprezamos o Salvador das nossas vidas. Rejeitamos tão grande livramento. Não tratamos ele com a honra que lhe é devida. Foi assim que os habitantes daquela cidade trataram aquele sábio. Esqueceram. Achamos que ele poderia ganhar um grande cargo, achamos que iriam fazer canções dele, não, ele caiu no esquecimento. E muitas vezes a gente faz isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente despreza, a gente não dá a honra que lhe é devida.
Para as pessoas que não estão nele, que não se arrependem dos seus pecados, irmãos, a ira de Deus sobre tais pessoas permanecem. Após a morte, não é o amor que vai estar lá do outro lado, mas a ira de Deus continuará lá, esperando para dar a justa paga dos seus pecados. Gostaria de terminar essa meditação com uma pergunta feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que está registrada em João 11:26. Essa pergunta foi dirigida a uma mulher chamada Marta, que estava enlutada com a morte do seu irmão Lázaro. Marta acusou Jesus, dizendo que se ele estivesse lá no momento da morte do seu irmão, aquilo não teria acontecido. E então Jesus diz isso a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a pergunta que o Senhor faz essa noite para a gente. Eu convido os irmãos a orarem juntamente comigo. Nessa oração a gente também já vai estar encerrando o nosso culto. Então, aí mesmo na sua casa, irmão, feche os olhos, se concentre. Vamos nos dirigir ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado por Tua palavra, Pai. Ela traz consolo, Pai, mas também traz uma advertência. E pedimos que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia em nossas vidas, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor, Pai. Viver uma vida agradável a Ti. Nos dá o Teu Espírito Santo para que isso possa ser uma realidade em nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra que foi pregada hoje edifique o nosso coração e que a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia, Pai. Que não seja apenas algo teórico, mas que realmente venha a fluir na prática, Senhor. Precisamos que o Senhor derrame da Tua graça quanto a isso também. Queremos agradecer, Pai, também por este culto, pelos louvores, pela palavra, Pai, por este momento aqui reunidos. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe para que podemos estar fazendo isso presencialmente, em breve. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelos irmãos que ficam aqui, transmissão após transmissão, se dedicando para que isso seja possível, Pai. Abençoa-os grandemente, Pai. Assim que a gente ora, Pai, que o Senhor nos encha da Tua graça, nos abençoe e abençoe nossos familiares, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos encerrando a nossa transmissão. Quero também deixar um aviso, um convite, na verdade, para estarmos juntos amanhã às 9h30 na nossa escola bíblica. Mais uma vez, será pelo Google Meet, os links vão ser disponibilizados nos grupos de WhatsApp da igreja. Se você não faz parte de nenhum grupo, entre em contato com o Osaí ou o pastor Igor, pastor Osaí ou o pastor Igor, que eles enviam o link, ok? 9h30, amanhã, também teremos o nosso culto solene, às 6h da noite, como já é de costume. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a próxima. Amém.